Quero desejar um bom dia a todos, bom dia de bênçãos, prosperidade, saúde e principalmente de alegria, independente do momento em que você está passando. Quero neste momento, nesse minuto de esperança, lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 6, onde a palavra de Deus nos diz, no dia de hoje. Ele disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Versículo 7 diz: Deus fez o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu e houve tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Trata do segundo dia da criação de Deus. Porém, esta leitura, amados ouvintes, nos traz também lições muito ricas a respeito de um assunto que nem eu nem você podemos nos considerar como exceção. É justamente sobre isso que eu quero tratar neste dia de hoje, sobre o tema Adversidades, uma escola que está no controle de Deus, ou uma escola no controle de Deus. Quando quero enfatizar para isso o versículo 6, deixar ele em relevo e sustentar esta palavra sobre esta declaração de Deus e da sua palavra. Quando a Bíblia ela fala de águas, ela fala não só da presença de Deus, como o salmista diz: a minha alma anseia por ti, assim como o cervo brama pelas águas. Como o profeta diz que Deus derramaria água sobre o sedento. É claro que aí essas águas em que a Bíblia fala, está se referindo à presença de Deus, ao refrigério do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, do seu Espírito Santo. Mas também a Bíblia ela se refere a águas quando fala sobre dificuldades, quando ela fala sobre circunstâncias difíceis. Em Cantares, capítulo 8, versículo 7, uma declaração de amor de Salomão a Deus, na representatividade do seu relacionamento com a Sunamita, ele diz: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Nem os rios afogá-lo. Aí Salomão estava falando sobre que independente da circunstância que ele pudesse passar, ainda assim, ele manteria a certeza não só do amor, teria certeza não só do amor de Deus em meio a essa circunstância, pois compreendia que Deus estava sob controle de toda a sua vida, das circunstâncias da sua vida, e ele declara este amor a Deus também, se mostrando ou tomando essa oportunidade das muitas águas ou de os rios viessem afogar, jamais ele deixaria de amar a Deus. Que o Senhor possa encontrar um sentimento em nossos corações desta maneira. Porém, irmãos e amados ouvintes, a palavra de Deus diz que
versículo que nós lemos, que mesmo que venhamos passar pelas águas, Deus, ele disse que colocaria um limite, proporcionaria circunstâncias em que nos daria condição de passar por essas águas, justamente o que o firmamento significa. Na outra tradução de James, a tradução, é uma tradução inglesa. Ela traduz firmamento por limites, em que Deus colocou um limite no meio das águas. E na parte B diz que haja separação entre águas e águas, ou seja, trazendo para o contexto espiritual e da adversidade em que possamos passar, porque nenhum de nós estamos livre disso. Ainda assim, Deus declara que nem todos passam pela mesma situação. Às vezes eu e você, quando estamos em alguma circunstância difícil, achamos que isso é caso de um desafeto divino sobre as nossas vidas, e às vezes erramos até mesmo em fazer essa pergunta que é comum: por que comigo? Isso é um erro nosso, porque quando falamos por que comigo, ou seja, você está declarando que poderia ser com qualquer outra pessoa. Mas se entendemos que a adversidade, e se tomarmos os momentos difíceis da nossa vida, e entendermos que ela trata de uma escola, de um momento em que podemos tirar ricas lições das nossas vidas, para poder, quem sabe, no dia de amanhã, podemos dar com toda a confiança uma resposta àqueles que passam ou estejam passando por alguma situação difícil. Isso servirá de muito proveito. Porém, em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, a Bíblia nos relata esse aprendizado nessa escola da diversidade, quando ele diz assim a palavra de Deus, Paulo falando: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim é também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Aí ele diz aqui no versículo 6, parte A: se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. E se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições, olha aí, que nós também padecemos. Ou seja, todos nós passamos por adversidade. E o tempo em que eu tenho que usar é muito pouco para um assunto tão rico como este, amado ouvinte da palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer, segundo o versículo 6, é que Deus, ele coloca limites. A Bíblia diz que não haveria situação sobre as nossas vidas que nós não pudéssemos suportar. E ainda assim Deus, ele promoveria o escape para esses momentos difíceis da nossa vida. E quando nós não entendemos isso, podemos declarar como Jeremias declarou. Jeremias, no momento em que o povo de Israel estava passando por uma situação difícil, ele passou a indagar a Deus o porquê de tudo aquilo. E também ele passava por uma adversidade, porque enquanto ele tentava levar o povo para se aproximar de Deus, esse intento dele só sofreu uma trajetória de perseguição e de sofrimento. E ele indagando a Deus e não tendo essa visão, e que a adversidade é uma escola em nossas vidas, mas que também Deus está sob controle dela, porque ele disse que colocaria limites entre águas e águas, e até mesmo faria separação delas com respeito ao tratamento entre eu e você.
No versículo 5, olha como Deus responde à sua indagação. Ele diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás no bosque do Jordão? Olha só. Aquilo que Jeremias estava passando ainda era tão pouco. E ele ainda assim não tinha um espírito voluntário para poder, a exemplo do salmista no Salmo 25, versículo 4, poder clamar a Deus em vez de murmurar ou questionar e dizer como o salmista no Salmo 25, ele falou para Deus orando: louvado seja o nome santo do Senhor. Ele disse assim, versículo 4 do Salmo 25, ele disse: faze-me saber os teus caminhos. Olha só, irmãos e ouvintes. Ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Olha só, ele declarando isso, ele está dizendo que Deus estava sob controle da sua adversidade. E diante dessa certeza, ele continua no versículo 5, no final do versículo 5, dizendo: e por ti espero o dia todo. E é isso, amados ouvintes, que Deus espera de nós, no momento da adversidade. Nós possamos fazer eco com o apóstolo Paulo e daí tirar lições preciosas para podermos dar garantia a todos quantos estiverem em situação difícil, que nem tudo está perdido, e que nessa escola em que a vida nos oferece, nessa página, esta aula em que a vida venha nos oferecer, várias são a fonte da diversidade. Eu não quero entrar nesse particular, mas eu quero garantir para você que Deus está no controle dessa diversidade e não vai vir águas que você não possa suportar, e que você possa, encerrando essa mensagem, eu quero dizer para você que você possa, eu e você, a exemplo de Paulo, fazer coro com Paulo, para poder, diante da adversidade, tirar lições preciosas e poder dizer assim como Paulo disse em Filipenses 4, versículo 12 e 13. Ele diz assim: sei, aprendi a passar por necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Deus que te fortalece. É Deus a única fonte para que você possa suportar essa situação que quem sabe você esteja passando. Confie desta maneira, porque a força do Senhor, o Senhor é a nossa força. E o salmista diz: fortalecei no Senhor e na força do seu braço. Amém? Eu agradeço por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos.